Neste vídeo vamos usar o método de ajuste de partilha para resolver um problema de conflito. Observemos aqui um exemplo onde se aplica o método de ajuste da partilha. Ou seja, o método de ajuste da partilha é um excelente método para aplicar entre dois intervenientes, porque no fim garante-se que a partilha é livre, é justa e livre de inveja. E, portanto, é muito usado na mediação de conflitos entre dois intervenientes, seja por diplomatas ou noutros a nível de decisões entre divórcios entre casais, em que só há dois intervenientes, e é um método muito usado, portanto, por advogados e por diplomatas. Vejamos este exemplo aqui. Um país, após um conflito, dividiu-se em dois países, norte e sul. Num processo de paz, decidiu-se usar o ajuste da partilha para promover o entendimento entre algumas zonas de conflito. Então, o país norte e o país sul foram convidados a atribuir pontos às zonas de conflito, num total de 100 pontos, dando mais pontos às zonas que tenham mais desejo de ficar com elas. E então, isso é importante, fazer a distribuição séria. No fim, de fazer a partilha agora, há um processo que vamos desenvolver que no fim garante que os pontos obtidos pelos dois países são os mesmos e os graus de satisfação obtidos então na partilha são iguais e não há motivos para invejar. Então, o método começa por uma distribuição provisória dos bens. Neste caso, os bens são dos bens. Neste caso, os bens são zonas, ou seja, cada zona vai ficar para o país que mais a deseja, ou seja, a zona marítima é mais desejada pelo país norte que o país sul, porque atribuiu 50 pontos, enquanto que o país sul só 20. A zona montanhosa é mais desejada pelo país sul e a zona seca é mais desejada pelo país sul também. Então, cada um fica com a zona que mais deseja e que atribuiu mais pontos. Ou seja, o país norte fica com a zona marítima num total de 50 pontos. Enquanto que o país sul, dar aqui o espaço, o país sul fica com a zona montanhosa e com a zona seca, num total de 45 mais 35 igual a 80 pontos. E então, o grau de satisfação provisório do país sul é maior do que o país norte. Portanto, uma das zonas, ou montanhosa ou seca, vai ter que ser partilhada com o país norte para se equilibrar aqui o grau de satisfação, ou seja, os pontos. Para isso, vamos ter que fazer a segunda etapa da aplicação do método, que é vamos fazer a escolha do bem a partilhar. Esta escolha há um critério, ou seja, a zona a partilhar será a zona que tiver menor diferença de pontos ou que tiver menor quociente divisão de pontos entre os dois, ou seja, um processo de avaliação absoluto ou relativo. Neste caso, como só são dois bens a ser avaliados, vamos usar o mais simples, que é a diferença de pontos, ou seja, a zona montanhosa é muito mais ambicionada pelo país sul, que deu 45 pontos, do que o país norte só atribuiu 20. Há uma diferença de pontos 25 pontos, enquanto que a zona seca tem uma diferença de pontos 35 a desejada contra 35 pontos pelo país sul e por 30 pontos pelo país norte. Tem uma diferença de 5 pontos.
Quer dizer que a zona montanhosa, que é muito mais desejada pelo país sul do que pelo norte, não vai ter que o país sul partilhar com o país norte. Vai ser partilhada aquela a zona seca que é mais, tem um maior equilíbrio de desejo entre os dois países. Então, a zona seca é a zona a ser partilhada. Que é que tem menor diferença de pontos. Não vou escrever, que isto demora aqui a escrever. Então, passamos para a terceira fase do método, que é equacionar o problema. Equacionar o problema. Então, para equacionar o problema, nós vamos ter que considerar aqui uma incógnita, seja x a percentagem da zona seca que será atribuída ao país norte. Então, com este facto, o país norte tem 50 pontos, vai receber uma percentagem da zona seca que avalia aqui na tabela em 30 pontos, que isso é importante. Então, quais é que serão os pontos na zona norte? O país norte, neste caso, vai ficar com aqui 2 pontos, com 50 pontos. Vamos inserir aqui uma equação. 50 pontos já tinha mais x% da zona seca. X% é x a dividir por 100 da zona seca, que será a zona que atribui 30 pontos. Isto vai dar, de forma simplificada, 50 mais 0,3x. Enquanto que o país sul, aos 80 pontos que tem, vai perder x% da zona seca. Então vai ter uma nova pontuação que será representada pela seguinte. Vamos inserir aqui a expressão matemática: 80 pontos menos x% dos 35 pontos e não 30 com que avalia a zona seca. Isto vai dar 80 menos 0,35x. Agora, igualando as duas expressões, temos o problema que vamos resolver. Ou tem-se uma equação com 4 parcelas, fácil de resolver. Então fica 50 mais 0,3x igual a 80 menos 0,35x. Então, como é que nós resolvemos esta equação? Temos que passar o 0,85 para o primeiro membro, x para ficar os termos com incógnito, que sem incógnito no outro membro. Então nós podemos resolver a equação da seguinte forma: resolver aqui, vamos copiar para ser mais rápido, e fica 0,3 e o 0,85x passa para o primeiro membro mais, o 50 passa menos, e então agora continuamos, temos que fazer as contas. Dá aqui só copiar estas duas para fazer as contas mais rápido. 0,3 mais 0,35 dá 0,65x, 80 menos 50 dá 30. Então agora basta passar outro mesmo 0,65 a dividir e temos a solução da equação quase. Teremos aqui 0,65
É mais chato resolver isto no computador. Escrever expressões matemáticas. 0,65. Então obtém-se que o x é aproximadamente vamos ter que ver esta conta na calculadora, 30 a dividir por 0,65 é igual a 46,15. 46,15. Sim. Tenho que alargar para ficar. Vou alargar aqui um bocado. Não está fácil. Pronto, para ficar tudo na mesma linha. Depois de ter resolvido a equação, vamos ter que fazer a partilha final dos bens. Partilha final. É o último passo. Então, o país norte fica com a zona marítima e com 96,15% da zona seca. Num total, pontos, vamos ver o grau de satisfação. Num total de, inserir aqui a equação, 50 mais 46,15% é 0,4615 vezes os pontos que atribui à zona seca, que eram 30. Dá igual, porque por um valor aproximado, vamos pôr um valor aproximado às décimas. Fica 50 mais 0,4615 vezes 30 pontos. Dá 63,8 pontos. No total, 63,8 pontos. Como é que fica o país sul? Um país sul fica com a zona montanhosa e com como perdeu 46,15%, vai ficar com 100% menos o que perdeu, 46,15%, que dá igual a 53,85% da zona seca. Num total de, e como é que vamos ver? Inserir aqui a equação. Os 45 pontos, fica com os 45 pontos da zona montanhosa completa, mais 53,85 é 0,5385 vezes os 35 pontos que dá a zona seca, que isto vai dar aproximadamente, fazer aqui a conta, como estes valores aqui das percentagens foram arredondados, que os pontos também vai haver uma ligeira diferença. 0,5385 vezes 35, que dá igual a 63,8 também. Então, vamos pôr aqui 63,8 pontos, aproximadamente. Quer dizer que o grau de satisfação dos dois países no final é o mesmo. Assim a partilha é equilibrada. Ou seja, o país norte fica com a zona marítima e com 46,15% da zona seca, num total
tem 63,8 pontos, e o país sul fica com a zona montanhosa e com 53,85% da zona seca, no total também 63,8 pontos no seu critério de satisfação. Ter atenção que os pontos são sempre os pontos que os países, aqui 35 pontos da zona seca, porque o país sul valoriza mais a zona seca que o país norte. Pronto, tem aqui um exemplo do ajuste da partilha que pode ser usado para ultrapassar conflitos, por exemplo, de divórcios entre casais, entre dois intervenientes, para distribuírem os bens que possuem de forma equilibrada, justa e livre de inveja. Tudo de bom e até à próxima.